Prove que a Igreja Católica foi a deixada por Cristo. Prove na Bíblia. Ousado, hein? Ousado. Mateus 16:18 diz o seguinte: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Minha, no singular, pronome possessivo. Minha. Como é... Bom, ele quer usar como base que Cristo fundou a Igreja Católica no texto de Mateus 16:18. Ele já começa o texto errado, porque no texto não diz sobre ti edificarei a minha igreja. O texto vai dizer: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por que os católicos insistem em dizer que a pedra seria Pedro? Por quê? Porque em grego, Pedro quer dizer pedra. Entretanto, o que eles esquecem é que Pedro, em grego, quer dizer Petros, que quer dizer uma pedra padrão, uma pedra comum. Já pedra, Jesus ele vai usar a palavra Petra, que quer dizer rocha, ou grandes rochas, no plural, ou penhasco. Ou seja, essa pedra não pode ser Pedro. Por quê? Porque seria algo muito maior que Pedro. Então, que pedra seria essa a qual Jesus se refere? Se você ler textos anteriores, você vai ver que Jesus ele interroga os apóstolos. Os apóstolos eles voltam de um tipo de evangelismo e Jesus pergunta para eles: o que disseste que eu sou? Pedro vai responder para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus vai responder: olha, Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra a qual se refere Jesus é a confissão de Pedro, que ele é o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra, sobre esta confissão, Jesus ele edificaria a sua igreja. A prova disso é que lá em Atos 9:20, a primeira pregação de Paulo, quando ele vai pregar numa sinagoga, a primeira pregação dele, depois que ele se converte, ele vai dizer essas mesmas palavras: ele é o Cristo, o Filho de Deus. Inclusive, o próprio Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele vai dizer taxativamente que a pedra é Cristo e não ele. Então, por vias bíblicas não se pode comprovar, nem por vias lógicas. Por quê? Se Pedro fosse realmente o primeiro Papa, então era para Pedro está na frente do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Mas quem está na frente é Tiago. Então, se Pedro fosse Papa, então quem era para estar na frente do concílio seria Pedro, e não Papa. Se Pedro fosse Papa, Pedro não poderia ser repreendido por Paulo, uma vez que o Papa é irrepreensível. Então, se Pedro fosse o Papa, então como é que Paulo repreende ele? Entre inúmeros escritos, não existe nenhum, pelo menos nos 3 primeiros séculos, dizendo ou intitulando Pedro como Papa. Nós temos documentos do século I, como de Papias, como de Clemente Romano. Inclusive, Clemente Romano, ele foi discípulo, ele foi contemporâneo do apóstolo Pedro, e ele, em sua obra que ele escreve, assim, em sua epístola que ele escreve à igreja de Corinto, perdão, Clemente de Roma, ele faz citações de Pedro e em nenhum momento ele chama ele de Papa. Mesma coisa para Pias, ele conviveu com os apóstolos, ele, em suas obras, ele menciona Pedro e ele não chama Pedro de Papa. Historicamente, o primeiro bispo a ser chamado de Papa é o bispo Heracles de Alexandria. Ele foi o primeiro bispo a ser chamado de Papa. Inclusive, nem de Roma ele era bispo de Alexandria. Mas vamos continuar o texto. Vamos continuar o vídeo. Que a gente prova não apenas com a Bíblia, provamos também com a história. Historicamente, Pedro é o primeiro Papa da Igreja, crucificado de cabeça para baixo, no local que hoje é o Vaticano e está a Basílica de São Pedro. Bom, ele usa o martírio de Pedro, e onde ele está enterrado, como base do papado de Pedro. Como eu falei anteriormente, não tem nenhum registro nos primeiros séculos alegando ser Pedro o primeiro Papa. O fato de Pedro ter
ter sido bispo da Igreja de Roma, e ele realmente foi, porque existe inúmeros registros sobre isso, não faz dele um bispo supremo sobre os outros bispos, até porque ele nunca se intitulou um bispo superior aos outros, né? E ele usa como base o martírio de Pedro. Ora, partindo desse pressuposto, que Pedro é papa porque foi martirizado em Roma, então Paulo também devia ser papa, porque Paulo também foi martirizado em Roma em 64 depois de Cristo. Paulo ele foi decapitado em Roma, inclusive também está enterrado em Roma. Partindo desse pressuposto, então Paulo também devia ser papa. Não só Paulo, mas vários cristãos no período apostólico e no período pós-apostólico morreram em Roma. Então, partindo disso, então houve um papado em massa, entendeu? Então o que ele fala não tem fundamento. Cruz que Jesus foi crucificado está na Igreja Católica. Bom, vamos lá. Ele quer respaldar que Jesus fundou a Igreja Católica porque a cruz de Cristo. Ele quer respaldar que Jesus fundou a Igreja Católica porque a cruz de Cristo está guardada na igreja, na catedral em Roma. Ora, o primeiro registro dessa cruz, essa cruz é um achado do século IV. A Santa Helena, que é a mãe de Constantino, ela vai até Jerusalém, ela vai até Jerusalém e próximo onde Cristo morre, ela encontra uma cruz ou restos de uma cruz e ela deduz que aquela cruz é a cruz de Jesus Cristo. Entretanto, o historiador do século I, Flávio Joséfo, ele vai relatar no cerco de Jerusalém, no ano 70 da nossa era, ele vai dizer que milhares de judeus foram crucificados em Jerusalém. Ora, como Helena pode ter a certeza que aquela cruz foi de Cristo, visto que muitos judeus morreram crucificados em Jerusalém? E como ela pode ter a certeza que aquela cruz é de Jesus, visto que ela achou aquela cruz no século IV, depois disso muitos outros foram mortos? Então o que ele fala continua sem fundamento, até porque não existem registros nos primeiros séculos sobre essa cruz estar guardada em algum lugar, mas continua. Coroa de espinhos na Igreja Católica. Essa suposta coroa de espinho, que atualmente está guardada na Catedral de Notre-Dame em Paris, ela surgiu pela primeira vez no século V, quando o bispo Paulinho de Nola apresenta essa coroa aos cristãos. E ele vai alegar que aquela coroa foi a que Jesus usou. E a partir disso, muitos cristãos começam a venerar aquela coroa. Bom, segundo alguns especialistas, essa coroa de espinhos ela foi feita com galho de piriteiro. E nesses galhos continham espinhos de até 4 centímetros. E esses especialistas eles vão dizer que um galho seco ele leva até apodrecer mais ou menos 5 anos. Então, se o galho seco leva 5 anos até apodrecer e se desfarelar, como é que essa coroa de espinhos durou mais de 400 anos? Nem mesmo uma árvore, depois que morre, ela dura isso tudo. Uma árvore, depois que morre, ela dura em média para se desfazer, média de 30 a 40 anos, ou até menos. Né? Então, ainda assim, não tem evidências as próximas de eventos reais sobre a existência dessa coroa, mas continuando. Partes da manjedoura onde ele nasceu, tá na Igreja Católica. Bom, ele diz partes da manjedoura da Igreja Católica, só que na verdade não são partes. É um pequeno fragmento, bem pequenininho, uma madeirazinha pequenininha, que eles alegam ser uma relíquia da manjedoura. Entretanto, essa suposta relíquia dessa suposta manjedoura, ela surge pela primeira vez no século VII, quando o Papa Teodoro I ele recebe do bispo Sofrônio esse fragmento, alegando ser um fragmento da manjedoura. Não existe nenhum registro dessas relíquias nos primeiros séculos da era cristã. Essas relíquias elas surgiram posterior ao século IV. Se elas pelo menos surgissem lá no finalzinho do século, se tivessem registros dessas relíquias lá pelo final do século I até o início do século II, talvez eu até acreditaria. Só que essas relíquias surgiram muito depois dos eventos acontecidos. Então, assim, foi um período de séculos de silêncio sobre essas relíquias. Nós temos escritores como Irineu de Leão, Justino Marte,
do século II, nós temos também Orígenes, do século III, nós temos também Clemente de Alexandria, que escreveram obras incríveis, não só exegéticas, mas também históricas, e nenhum deles relatam essas relíquias, eles não falam dessas relíquias que estavam sendo guardadas da igreja. Essas relíquias, elas surgem posterior ao século IV, então é complicado eu dizer que essas relíquias são autênticas devido ao silêncio que permaneceu antes de elas aparecerem, porque relíquias dessa grande riqueza religiosa, dessa suma riqueza religiosa, dessa importância, eles era para ter registros dessas relíquias nos primeiros séculos da era cristã. Entretanto, não existe nenhum registro, nada documentado dessas relíquias na igreja antiga. São relíquias, são objetos datados posterior do século IV. Aí vem século IV, século V e século VII, muito depois dos eventos de onde as reais existiram. Mas vamos prosseguir. Paulo pregava na igreja católica, a resposta é muito longa, tudo comprova que... Bom, Paulo pregava na igreja católica. É uma afirmação bem tendenciosa. Por quê? No tempo de Paulo, a igreja não era chamada de católica. Se você ler o livro de Atos, ele narra os 30 primeiros anos da igreja. E lá você não vai ver em nenhum momento a igreja sendo chamada de católica. A igreja era chamada de igreja. Ou em determinados lugares, tipo a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, a igreja em Corinto, a igreja em Jerusalém. Em momento nenhum a igreja é chamada de católica nos tempos de Paulo. A igreja ela é adjetivada como católica pela primeira vez no século II com as epístolas de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, em suas epístolas, ele vai dizer: aonde está Jesus Cristo, aí está a sua igreja católica. É o primeiro registro da igreja sendo chamada de católica. Entretanto, o que devemos ter em mente é que Inácio de Antioquia, quando chamava a igreja de católica, ele não estava se referindo a uma instituição religiosa. Católico, do grego, quer dizer universal. Ou seja, ele estava se referindo que seria uma igreja de todos e para todos, não uma instituição. A igreja ela se tornou uma instituição muitos séculos depois. Inclusive, os bispos católicos do século I, século II, e até mesmo século III, ao virem o que a igreja católica se formou hoje, todos eles chamariam a igreja católica atual de herética. Então, o que esse amigo fala, professor de história, não tem nenhum fundamento histórico.